bom ou é ruim? Vai ajudar ou vai piorar? É um ataque à soberania ou a gente vai poder contar com os Estados Unidos e acabar com o PCC e Comando Vermelho por aqui? Não, ninguém vai acabar com nada, né, Fabiola? Mas, de qualquer maneira, essa ação dos Estados Unidos, ela dá uma prioridade imensa para estruturas muito poderosas que os americanos têm, de maneira geral, para todos os seus problemas na área de segurança. E isso é um problema, mas também é uma oportunidade, como se costuma dizer. Porque aí essas estruturas todas poderão ser mobilizadas, inclusive com fortes fontes de financiamento que o governo federal americano tem, e pode criar oportunidades para aproveitar já uma estrutura de comunicação que existe nessas autoridades, já tinha com o FBI, com o Ministério Público, a Polícia Federal aqui brasileira, o promotor Lincoln Gaquia fez diversas ações com o FBI, que tem controle criminal dentro do território americano. Agora entra o DEA, já estava aqui, na verdade, na América Latina, aí entra a CIA poderosa, com mais estruturas também. Mas o que eu vejo de preocupação, Fabio, não é que os Estados Unidos vão fazer alguma ação operacional contra crime organizado no Brasil, não vão atacar lá a favela, no complexo de Favela da Maré, onde tem três facções, uma delas amaldiçoada com a peste de terrorismo, que é o Comando Vermelho, mas lá está o terceiro comando puro, o amigo das amigas, está lá ainda, estão brigando entre si numa favela de 140 mil habitantes. Nessa favela, como outras tantas, elas impõem uma falha de soberania a cerca de 4 milhões de cariocas da região metropolitana que estão sob influência de facções armadas, de traficantes, também das milícias, que os americanos não estão tão preocupados assim. Mas o que me preocupa bastante é que há muito descuido, de maneira geral, com as questões de segurança pública no Brasil, que acabam fomentando o poderio dessas facções. Nós temos aí, e está sendo exaustivamente demonstrado, imensas falhas de regulação, de fiscalização em áreas de atividades financeiras, como é o caso das fintechs, que gerou aí até uma ação muito bem feita pelo Ministério Público de São Paulo, mas mostrando que onde há vulnerabilidade, aí, como há vulnerabilidade em toda a cadeia logística do suprimento de combustível do Brasil, você cria oportunidades para a entrada de estruturas criminosas, não só a PCC, né? Ele também está se aproveitando para tirar dinheiro, tirar lucro disso. Nós temos estimados 38 bilhões de prejuízos só na área de cartões de crédito, de poupanças nas nossas estruturas financeiras. Então, as fraudes vão acontecendo em imensa quantidade. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, desenvolveu uma ação junto com uma entidade internacional e está concluindo um mestrado e um curso de especialização só no direito penal econômico, para aprender um pouco mais, não só sobre a legislação, mas sobre o mecanismo que favorecem as ações criminosas. Esse é um desafio também multitarefa, como você observou, o Ministério Público vem fazendo aqui, a operação acabou no culto, agora fez uma operação complementar, que o governo federal está tentando tirar uma casquinha nessas operações, obviamente, mas se percebe a necessidade de grande articulação de repressão, como vem acontecendo. O Ministério Público, mais 7 entidades aqui em São Paulo, aí tem o Banco Central, tem COAF, outras estruturas do Estado, como Polícia Civil, Militar, Federal, etc., o que demonstra claramente que uma estrutura tão complexa como é o crime organizado no Brasil demanda também uma resposta de maior complexidade, de maior coordenação pela necessidade de muitos braços para atuar nessas áreas. Outra questão que eu gostaria também de mencionar é que as Forças Armadas têm, desde 99, uma lei complementar, que dá atribuições de poder de polícia nas fronteiras, áreas fronteiriças, poder de polícia todo, controle aéreo da aeronáutica e controle marítimo, todas as águas do país, a Marinha, para esse papel de polícia. As nossas fronteiras não estão sendo devidamente cuidadas e por lá entram estruturas internacionais. Aí a soberania, sim, está ameaçada. Entram drogas, armas, munições, contrabando, entra por todas as fronteiras e isso configura ameaças, como nós estamos tendo na região amazônica, por exemplo. Eu estive em Manaus na semana passada, num debate sobre a questão da segurança na região, e essa questão está mal colocada. A Polícia Militar da Amazônia, que tem um grande canal aberto aí ao fluxo de drogas, principalmente, estão discutindo se vão colocar barcos. Quem tem que colocar barco na região amazônica é a Marinha. Então, as Forças Armadas estão devendo uma participação também nesse processo de conjunção de recursos.
Mas em relação ao risco de uma eventual operação militar aqui no Brasil, e aí o senhor também disse que as Forças Armadas estariam devendo, principalmente nessa questão das fronteiras, como é que o senhor acha que deve ser o encaminhamento aqui do Ministério da Defesa do Brasil? Algum tipo de preparo tem que ser feito para evitar qualquer tipo de risco nesse sentido, de vulnerabilidade militar, por exemplo? Ah, cara, não é bem a minha área, né? Essa área de sistema de defesa, eu tenho muita conexão, eu faço parte de um grupo na USP, faço parte de um conselho que debate muitas dessas questões, mas a gente sabe que as Forças Armadas estão atentas, mas com uma certeza de que não haverá nenhuma operação militar dentro do Brasil. Os americanos não vão comprar uma guerra dessa, uma encrenca dessa, até porque nós temos laços de cooperação de coisa de séculos, né? A diplomacia americana e brasileira, como eu estava falando, também é muito profissional e ela sabe cuidar um pouco desses excessos políticos de momento. Não vejo a menor possibilidade disso. Uma ação contra o Maduro era um outro contexto ali na Venezuela, mas o Brasil não se aplica. Os políticos, eles sempre têm o juízo de pensar um pouquinho para frente. Né? Apesar de ter sempre alguns mais exagerados aí desses excessos, nessas exceções, mas isso não vai acontecer. É claro que as Forças Armadas precisam muito, no meu entendimento, repito aqui a minha posição. É necessário dar a devida atribuição para as Forças Armadas cuidarem melhor das fronteiras, porque nós estamos com ameaça à soberania, principalmente na Amazônia, algumas áreas onde o fluxo de drogas e armas entra muito pesado. Isso está nas suas incumbências legais, isso é cuidar de soberania. Nessa semana, o presidente Lula, ou a gestão presidencial, a gestão da economia, fez aí um contingenciamento de 4 bilhões e 400 milhões da área de defesa. Nós temos um projeto que é o Sistema de Inteligência e Monitoramento de Fronteira, o CISFRON, que também vem sendo subnutrido aí dos recursos necessários para fazer os cuidados da segurança de nossa fronteira. Nós não temos recursos, a Polícia Federal, com 15 mil integrantes, deve ter pelo menos 500 só cuidando da segurança presidencial, não está apetrechada aí para cuidar dessa questão da segurança fronteira. E por lá entra boa parte da ameaça à nossa soberania. Mas não é de Força Armada Americana, não, é de Força Armada de criminosos que atuam em toda essa região. Essa medida, a despeito do mal que ela pode nos fazer, ela não é inócua do ponto de vista de combate ao crime organizado, à medida que essa relação ela já existia? E a segunda questão será que o nosso problema não está mais dentro do Brasil do que nesta relação entre o Brasil e os Estados Unidos e outras agências? Quer dizer, será que a nossa dificuldade maior não é entre garantir um intercâmbio entre as polícias civis dos estados e os seus ministérios públicos, ou entre essas polícias civis, ou entre essas polícias civis e outras agências como a Polícia Federal, Receita Federal, o COAF, que o senhor acabou de citar? Quer dizer, não falta estruturar, de um lado, melhor as polícias civis estaduais para combater o crime e garantir uma colaboração efetiva entre as agências federais e as estaduais? Olha, Alexandre, realmente o problema é basicamente nosso, né? Às vezes dá até a impressão que o PCC é nosso e gringo não põe a mão nele. Na verdade, o que nós vemos aqui nos últimos, vamos dizer, 25 anos, o PCC nasceu na década de 90, Comando Vermelho, esse pessoal veio todo se estruturando no século XXI. E de lá para cá, nós não assistimos a uma ação decisiva dos órgãos, aí todo mundo, né? Polícia Federal, as polícias civis, no final de contas, são os que cuidam mais desse aspecto de investigação e inteligência. A expansão do crime organizado, de maneira geral, nós estamos falando de duas facções que receberam o batismo de terrorista pelo governo americano, uma decisão política deles lá. Mas o fato é que a expansão ela se deveu não às suas competências criminosas, suas competências de governança criminal. Elas se desenvolveram também no espaço aberto pela ineficiência e até pela corrupção das polícias brasileiras. Então, a desenvoltura, a força dessas facções, além dessa, nós temos circulando facções satélites, temos umas 70 facções satélites rodando em volta dessas duas grandes naves-mães do crime organizado. E elas cresceram, ganharam espaço. O espaço é concedido pela ineficiência policial. Como as milícias, era uma milícia no Rio de Janeiro há 20 anos atrás, na região oeste, Rio das Pedras, agora são centenas de milícias no Rio de Janeiro, porque a polícia deixou, com a sua condescendência criminosa até. Então, quando o Trump toma essa medida, é claro que isso aí pode afetar, em termos de benefício na luta contra o crime, um tanto, porque há forças. Toda a força que puder ajudar
é muito bem-vinda, evidentemente. O que é importante é que essa força americana envolvida nessa questão seja devidamente canalizada pelo bom entendimento dos canais diplomáticos e canais profissionais, de polícias e Ministério Público. Esses canais já existem, tem que ser retrabalhado, evidentemente. Então, há essa crise, há essa oportunidade, sim. Mas é importante que se faça agora a autocrítica, onde nós, estrutura todas elas, como você mencionou, Alexandre, as polícias civis, elas estão paupérrimas. Quando a gente fala paupérrimas, é porque um estudo feito já sobre a eficiência de esclarecimento de homicídios, que é o principal termômetro da eficiência de uma estrutura de investigação, ela é muito fraca, 1/3 dos homicídios apenas são esclarecidos. Mas o que tem a ver isso com o crime organizado? Tem a ver porque mostra a fragilidade institucional dessas polícias civis nessa capacidade de investigar. E isso, o homicídio é o crime mais fácil de investigar, apesar de tudo. Se elas estão mal aí, estão mal no resto. E nós não estamos vendo nenhum programa, aliás, faz tempo, né? Não vemos nenhum programa para capacitar essas estruturas importantíssimas a dar uma resposta que nós precisamos. Então, as polícias fazem parte do problema, mas elas também fazem parte da solução. Deixe aí a sua opinião nos comentários a despeito de tudo isso, tá bom? Para a gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com a sua opinião, até para fazer jus aqui o nome do canal, A Opinião é Sua, tá? Agradeço demais a sua participação e mais uma vez o seu engajamento com o seu comentário, com o seu like, tá? Um abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.